Federal, Ilza Queiroz. O secretário de Planejamento, Luiz Paulo Barreto. O presidente da Codeplan, Júlio Miragaia. O ex-presidente do Conselho Federal de Economia, professor Dércio Munhoz. O professor da UNB, Aldo Paviani. Senhoras e senhores, dando prosseguimento a esta solenidade, nós gostaríamos de passar a palavra neste momento ao secretário de Planejamento e Orçamento, Luiz Paulo Barreto. Caro governador Agnello Queiroz, primeira-dama, demais componentes dos dispositivos de honra, gostaria de saudar o professor Júlio Miragaia, que hoje assume a Codeplan. O governador Agnello nos orientou, na Secretaria de Planejamento e na Codeplan, a fazer com que a Codeplan efetivamente se transforme num centro de pesquisa socioeconômica de Brasília. Que ela possa trazer ao governo e à população de Brasília diversos estudos para a melhoria da qualidade de vida da nossa população, para o aperfeiçoamento de políticas públicas desenvolvidas pelo Distrito Federal, a fim de que se tenha modernidade e estudos prévios antes da simples implementação de uma política pública, que muitas vezes pode ser um bom projeto, mas se perde por falta de estudos preliminares que poderiam melhor embasar a sua execução. O desafio da Codeplan é grande. Vejo que nesse auditório há vários funcionários da Codeplan, e a Codeplan sofreu muito nos anos de 2009 e 2010. Sofreu não por problemas internos da própria Codeplan, mas sofreu por interferências externas que efetivamente levaram a instituição a uma crise que acabou por contaminar todo o Distrito Federal. É preciso trazer um novo tempo à Codeplan, governador. É preciso investir na capacitação, na formação, na renovação dos quadros e em tudo aquilo que pode transformar a Codeplan num efetivo centro de excelência da nossa capital do país. Brasília é uma cidade moderna, Brasília é uma cidade funcional. Brasília tem tudo para ser um centro de experiências socioeconômicas e urbanas, um centro irradiador de soluções urbanas para todo o país. E certamente não se faz um projeto como esse, não se faz um trabalho como esse, sem um instituto de pesquisa e estudos bastante dinâmico, bastante moderno e bastante motivado para o desempenho dessas funções no dia a dia. Eu não poderia deixar de destacar, nesse curto tempo de que estou à frente da Secretaria de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, destacar e agradecer o trabalho feito primeiro pela doutora Evelise, quando esteve à frente da Codeplan, depois o doutor Salviano também, que interinamente desempenhou de forma abnegada, firme as suas funções junto à Codeplan. Também gostaria de agradecer todo o apoio que nos deu nesse período e o bom trabalho que fez à frente do órgão também. E, da mesma forma, saudar o professor Júlio Miragaia. O professor Júlio é conhecido por todo o Distrito Federal, uma pessoa de grande capacidade técnica, grande capacidade gerencial, e certamente, governador Agnello, a sua escolha faz com que a Codeplan esteja em boas mãos para enfrentar esse novo desafio, para enfrentar esses novos tempos condizentes com o que se quer fazer de Brasília, essa cidade do futuro, essa cidade moderna com a melhor qualidade de vida do nosso Brasil. Obrigado, governador, parabéns pela escolha e certamente vamos juntos construir esse novo tempo da nossa Codeplan. Obrigado.
Senhoras e senhores, nesse momento nós convidamos o senhor Júlio Miragaia e o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, para assinarem o termo de posse. Assina o senhor Júlio Flávio Miragaia. Assina o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Está empossado como presidente da Codeplan, Júlio Flávio Gameira Miragaia. Ouviremos neste momento o presidente da Codeplan, Júlio Miragaia. Bom dia a todos, todas presentes aqui nesse evento. Minha saudação ao governador Agnello, secretário Luiz Paulo, primeira-dama, professor Aldo Paviani, professor Décio Munhoz, e aqui eu já quero explicar a presença dos dois. Para quem não sabe, são dois históricos colaboradores da Codeplan, de anos, né, desde praticamente a fundação da empresa, ainda no final dos anos 60, né, sempre à disposição, com sua sabedoria, né, e a dedicação ao Distrito Federal, e não poderia ser diferente prestar essa homenagem a esses dois ilustres representantes da sociedade brasiliense. Gostaria de saudar também aqui a todos os secretários que estão presentes, os colegas da Codeplan, dirigentes de empresas, parlamentares, nosso deputado Vasni, que acabou aqui de chegar. E eu queria fazer uma referência inicial nessa cerimônia a três instituições que eu venho atuando já há algum tempo. Primeiro, as instituições do sistema Corecon-Cofecon, o Conselho Federal de Economia e o Conselho Regional de Economia, aqui de Brasília, pela contribuição que essas instituições têm dado ao estudo da sociedade brasiliense e brasileira em geral, né, no âmbito do Conselho Federal. Eu acho que é uma contribuição extremamente importante, né, na medida que há dedicação de dezenas de economistas aqui de nossa cidade para identificar o melhor caminho para o desenvolvimento do nosso país e de nossa Brasília, né, se miscuindo na discussão sobre a ampliação de investimento, redução da taxa de juros, necessidade de ampliar o nível de emprego, ampliar a renda e distribuir a renda, reduzir a pobreza, reduzir a desigualdade na nossa sociedade. É um desafio que tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Regional vem fazendo ao longo dos anos, e eu tenho muito orgulho, né, de participar dessas duas instituições. Uma outra instituição que eu também venho servindo há muito tempo, viu, governador, é o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que o PT, né, e eu tenho a honra também de estar no Partido dos Trabalhadores desde a sua fundação, em 1980, ele tem dado uma contribuição excepcional na construção de uma sociedade mais justa, né, mais fraterna no nosso país, e eu acho que aqui em Brasília, né, temos um grande desafio, né, o PT, como partido, né, do governo, integrando uma ampla coalizão, mas como partido cabeça dessa coalizão, tem uma ampla, né, uma grande responsabilidade, não só, né, em colocar, dar um novo caminho para Brasília, né, mas eu diria que plantar uma raiz para que a gente possa avançar também na redução da desigualdade na nossa cidade. Eu não poderia aqui deixar de falar de alguns números, né, a nossa praia, e recentemente nós concluímos a pesquisa distrital por amostra de domicílio e fizemos uma apresentação dessa pesquisa, eu estou vendo ali o Chico Machado, lá na Coordenadoria de Cidades. E nós constatamos, ao analisar os dados da pesquisa,
a gente constata a enorme desigualdade que temos na nossa Brasília. Quando a gente começa a estudar e vê que a Brasília é a cidade de PIB per capita mais alto do Brasil, de renda domiciliar mais alta do Brasil, mas também, né, tem uma elevada taxa de desemprego, ainda tem uma elevada taxa de desemprego, apresenta o maior fosso entre o seu núcleo metropolitano e a sua periferia metropolitana, tem a maior desigualdade social e espacial do Brasil, e são situações que nós realmente não desejamos, né, e não gostamos de ver esses números. Então, naquela apresentação, para se ter uma ideia, Brasília, 24% da nossa população tem rendimento domiciliar até 2 salários mínimos, e 10% tem um rendimento domiciliar acima de 20 salários mínimos. Isso demonstra uma enorme diferença, distribuição de renda em termos sociais. Mas quando a gente olha os dados entre as regiões, no Lago Sul, né, do meu colega Vander, Lago Sul, 0,5% tem até 2 salários mínimos. 0,5%, provavelmente não são, né, são alguns trabalhadores de lá, residentes. E 67% acima de 20%. E quando olha o outro extremo, a estrutural, 54% tem até 2 salários mínimos de renda domiciliar e 0%, obviamente, acima de 20 salários. Então, essa enorme disparidade entre as regiões também é um enorme desafio, né, para o nosso governo, e, com certeza, a Codeplan está disposta a atuar, né, para a redução dessa disparidade. De tal forma, e a gente comentava lá, que o Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tem uma diferença de 8,5 vezes entre a unidade de maior renda, que é o DF, e o Piauí. 8,5 vezes. Mas aqui no nosso quadrilátero, 1.500 vezes menor que o Brasil, num território pequenininho, a diferença de renda entre o Lago Sul e a estrutural é de 19 vezes. Então, esse é um dado que merece uma ampla reflexão de todos nós, porque é um desafio, e obviamente não vai ser num curso de 4 anos de governo que vamos equacionar esse problema, mas temos que botar o dedo na ferida e começar, né, a atuar para que essa questão da desigualdade, em termos espaciais, ela possa ser mitigada em nossa cidade. E, por fim, também um orgulho muito grande de estar atuando na Codeplan. Codeplan que eu estive, né, em período de 95 a 98, no governo Cristóvão, e retornei agora em 2011, e o secretário Luiz Paulo já fez referência, ela teve um período traumático, e os funcionários da Codeplan que estão aqui sabem o que eu estou dizendo, nem a sociedade de Brasília toda tem consciência disso. A Codeplan ela foi esvaziada, ela foi desvirtuada das suas funções de uma forma proposital para dar margem, né, a tudo aquilo que a gente conhece. Ela quase foi extinta, né, e só não foi extinta por uma resistência dos trabalhadores da Codeplan, pelos funcionários da Codeplan. E eu queria aqui, inclusive, nesse momento, prestar uma homenagem a todos os funcionários da Codeplan, na pessoa que os demais funcionários, né, não fiquem ciumados, mas eu queria fazer isso na pessoa da Iraci Peixoto, que é uma funcionária, uma técnica da maior competência, né, de uma grande dedicação à empresa, e eu acho que todos os funcionários vão estar de acordo, né, nessa homenagem, que expressa, né, essa resistência do corpo de funcionários da Codeplan, né, em construir uma Codeplan forte, né, uma Codeplan que possa servir ao governo e à sociedade brasiliense. Eu lembro, governador Agnello, durante a elaboração de programa de governo, que eu tive a oportunidade de coordenar a área econômica, e a gente colocou lá, né, fortalecer a Codeplan, porque se a gente quer construir um novo caminho no Distrito Federal, né, essa construção passa necessariamente pelo fortalecimento da Codeplan como órgão de uma instituição de pesquisa, né, e estatística, e esse é o caminho que tem sido trilhado, e aqui, né, eu também me reporto às palavras do Luiz Paulo, todos os dirigentes que passaram pela Codeplan, né, desde o Miguel Lucena, que foi seu primeiro presidente nessa nova gestão, o doutor Evelise, o doutor Salviano, que está aqui, né, todos, né, trabalharam arduamente na linha de recolocar a Codeplan nos trilhos, que ela possa servir aos propósitos do governo.
Eu quero finalizar aqui, porque eu sei que o tempo é curto e o governador daqui a pouco vai ter que ir lá para São Sebastião para inaugurar uma unidade de saúde, mas eu quero finalizar aqui dizendo que, né, como toda corporação, os funcionários da Codeplan também têm as suas demandas e as suas reivindicações. Mas eu tenho certeza, né, que a reivindicação maior dos funcionários da Codeplan é que que tenhamos as condições, né, para que a gente possa trabalhar mais e melhor por uma Brasília mais próspera e mais justa. Obrigado. Nós gostaríamos de convidar a compor o palco o deputado distrital Vazinho Derruge. Desde já nós passamos a palavra. Gostaríamos de convidar também o deputado distrital Agaciel Maia. Senhoras e senhores, passaremos agora a palavra ao governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero cumprimentar nosso presidente da Codeplan, Júlio Miragaia. Cumprimentar nosso secretário de Planejamento do Distrito Federal, Luiz Paulo Barreto. Deputado Vazinho Derruge, deputado Agaciel Maia. Cumprimentar minha companheira Ilza, cumprimentar o professor Aldo Paviani, que tem colaborado muito com a nossa cidade, com o Distrito Federal, um grande formulador sobre a realidade do nosso Distrito Federal e como membro também do nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Quero cumprimentar aqui também Décio Munhoz, ex-presidente do Conselho Federal de Economia, grande economista, grande brasileiro, tem ajudado muito nosso do Distrito Federal e nosso país. Cumprimentar também Ademir Santana, presidente da FEComércio, nosso senador. Cumprimentar aqui vários companheiros que são nossos secretários de governo, que estão por aqui, e que enriquece muito esse ato, dando uma importância devida à nossa Codeplan, Newton Lins, de Assuntos Estratégicos, gosto Luiz, do Trabalho, Ricardo Quirino, Secretaria do Idoso, Luiz Otávio, do Turismo, Bispo Renato, secretário do Entorno, cumprimentar o Coronel Leão, da Casa Militar, cumprimentar aqui o nosso Procurador-Geral do Distrito Federal, Marcelo Castelo Branco, cumprimentar também aqui nosso diretor da Nova Cap, Nilson Martorelli, diretor do Detran, Bezerra, diretor do DF Trans, Campanella. Cumprimentar também, e já convidá-lo aqui para a mesa, aqui, o deputado Roberto Policarpo, deputado federal. Roberto. Nossos administradores que estão aqui também, Messias, administrador aqui do Plano Piloto, o Vander, do Lago Sul,
Marcelo Sudoeste, cumprimentar aqui todos os diretores, da Codeplan, que também estão presentes aqui, e cumprimento em nome do nosso ex-governador Wilson Lima, e também do Salviano, que é ex-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quero cumprimentar o secretário de Governo, Gustavo Ponce, o secretário da Transparência, Carlos Higino, cumprimentar o diretor superintendente da SUDECO, Marcelo Dourado. Obrigado, Marcelo, por sua presença. E fazer uma referência aqui especial a todos os funcionários da Codeplan aqui presentes, representando, obviamente, o conjunto dos servidores da Codeplan. Cumprimentar também o Belino, presidente do Corém-DF, e fazer essa referência especial aqui a essa posse que tem um grande significado para nós. O nosso companheiro Júlio Miragaia, novo presidente da Codeplan, que responde atualmente pela Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos da Codeplan, e hoje assume a presidência dessa importante instituição do Distrito Federal. O próprio Júlio e o nosso secretário Luiz Paulo já colocou aqui essa situação que passou a Codeplan, e, obviamente, o nosso compromisso é mudar essa realidade, recuperando o papel fundamental, um papel estratégico da Codeplan para o desenvolvimento do Distrito Federal, desenvolvimento humano e desenvolvimento econômico do Distrito Federal. Gerar informações, que sirvam de subsídio para as políticas públicas do governo do Distrito Federal, com a volta, por exemplo, da pesquisa de emprego e desemprego e das pesquisas sobre as regiões administrativas do Distrito Federal, além da divulgação do cálculo do Produto Interno Bruto do Distrito Federal, das projeções de estudos populacionais nas áreas de políticas sociais. Tenho certeza que a nossa Codeplan, o fortalecimento da nossa Codeplan, o maior aparelhamento da Codeplan para cumprir esse papel estratégico fundamental, que é retomar um papel de uma instituição de estudo, de pesquisa, que ajude a pensar o nosso desenvolvimento pelas próximas décadas. Não uma iniciativa isolada, pontual de cada medida de política pública, mas pensar esse desenvolvimento para os próximos 50 anos, para os próximos 100 anos. E a nossa cidade, que é a capital do Brasil, que é a capital da sexta economia do mundo, que é uma capital importante no mundo, nós temos um grande compromisso de ter um desenvolvimento, mantendo a qualidade de vida, enfrentando os problemas desse desenvolvimento urbano e do crescimento acelerado da nossa cidade nas últimas décadas, e enfrentando, sobretudo, o problema da desigualdade social, que é muito grave, como já bem pontuou aqui o nosso presidente Júlio Miragaia. Então, eu tenho certeza que essa
essa instituição, que será assim o IPEA aqui do nosso Distrito Federal, essa instituição que, já tomando essas medidas, né, que o Júlio dá prosseguimento agora, tanto com a Velise, também com o nosso companheiro Salviano aqui interinamente, ela terá um papel destacado no enfrentamento da retomada do planejamento, Rubens, nosso presidente da SEB, a retomada do nosso desenvolvimento com planejamento. Então, essa palavra que retomamos com desde o nosso programa de governo, que foi coordenado na área econômica pelo nosso companheiro Júlio Miragaia, que retomamos que o nosso Distrito Federal precisaria voltar a ter desenvolvimento, a ter o seu crescimento, com base em um planejamento, em estudos científicos, né, no desenvolvimento que possa assegurar que a capital do Brasil possa manter esse patrimônio, que é um patrimônio cultural da humanidade hoje, ser uma cidade acessível e gostosa, e uma cidade prazerosa para os seus moradores hoje, uma cidade que gere oportunidades e desenvolvimento para a nossa população, dinâmica, portanto, não uma cidade engessada, paralisada, uma cidade dinâmica, mas mantendo a sua qualidade de vida e, ao mesmo tempo, tendo um desenvolvimento planejado de tal maneira que as nossas poucas áreas, porque temos um território pequeno, de comparado com as outras unidades da nossa federação, que as nossas poucas áreas possam ser exploradas e desenvolvidas com muito planejamento, com objetivos muito estratégicos para o futuro da nossa cidade. Então, é muito importante o papel da Codeplan, dando sustentação a uma política de governo, ao desenvolvimento de políticas públicas com uma base científica, com base em estudos, com base na nossa vocação. Então, eu considero de grande importância essa ferramenta, eu considero como indispensável essa ferramenta para o prosseguimento de uma política estratégica para o nosso futuro. Também a Codeplan jogará um papel importante na relação nossa com o entorno do Distrito Federal, com nossa região metropolitana, como melhor defende o nosso professor Aldo, na nossa região metropolitana. Então, essa região metropolitana, aqui, tem aí aproximadamente 1,5 milhão de habitantes na área vizinha ao nosso Distrito Federal, que utiliza os equipamentos públicos, a nossa infraestrutura. É evidente que nós temos que abordar esse problema de forma conjunta com o Estado de Goiás e com o governo federal. Nós temos que enfrentar com muita determinação, sob pena de não darmos respostas para os problemas definitivos do Distrito Federal. Esse é um problema nosso, não é um problema de Goiás, não é um problema do governo federal, é um problema nosso. Ou a gente encara isso dessa maneira, se debruça, estuda e se dispõe a também executar as políticas que repercutam lá, ou não terá saída para resolver problemas gravíssimos que estamos vivendo hoje no Distrito Federal. Então, enfrentar o problema de transporte público, a segurança pública, nem se fala, problema de extrema gravidade, o problema da saúde pública. Não tem como resolver essas políticas aqui sem enfrentar o problema da região metropolitana do Distrito Federal. Então, nós devemos avançar. Esse é um dos temas também que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social está debruçado, e nós vamos, sim, discutir saídas e propostas para integrar melhor e ajudar o desenvolvimento dessa região. E, nesse aspecto, a Codeplan joga um papel muito importante, que é justamente
em fornecer os elementos, os dados, as pesquisas, as tendências para o enfrentamento dessas questões, porque nós precisamos conhecer também com profundidade e com base científica, porque senão fica apenas no achômetro, e aí não dá para responder à complexidade desses problemas. E eu finalizo aqui para dizer que outro aspecto também importantíssimo, que a Codeplan nos dará um suporte e dará a base científica para que a gente possa enfrentar, com relação à descentralização, né, do nosso desenvolvimento. Hoje, muito concentrado nessa região aqui do Plano Piloto, e nós temos que buscar descentralizar o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, e, consequentemente, o desenvolvimento urbano e as oportunidades com os seus respectivos serviços para nossas populações das diversas cidades do Distrito Federal. Então, esse é um problema seríssimo, que, se não resolvido, mesmo com medidas de transporte de massas, etc., nós vamos comprometer irremediavelmente a qualidade de vida do Distrito Federal, ou então repetir certos modelos das grandes metrópoles brasileiras, que é a concentração apenas para algumas áreas onde tem o emprego. E nós podemos, sim, ter esse crescimento planejado e descentralizado. E algumas medidas já estão sendo tomadas pelo governo nesse sentido para estimular o desenvolvimento descentralizado. Aqui, da pesquisa divulgada pela própria Codeplan já ontem, com relação à pesquisa de domicílio, mostra isso, né, que os empregos estão concentrados aqui, são 700 mil empregos no Plano Piloto, e é evidente que nós temos que agir para assegurar essa descentralização e manter um desenvolvimento uniforme. Essa também é uma forma de enfrentar a desigualdade, dando oportunidade para as diversas regiões da nossa cidade e induzindo o desenvolvimento mais descentralizado. Portanto, essa instituição, a nossa querida Codeplan, tem uma história importantíssima para a nossa cidade e teve a capacidade, obviamente, de enfrentar uma tragédia. Então, saímos dessa tragédia, como a própria cidade está saindo também, e, ao mesmo tempo, dando essa volta por cima, recuperando a sua credibilidade, o seu papel principal, que é, de fato, um instituto mesmo de estudo, de pesquisa, de desenvolvimento socioeconômico para o Distrito Federal. E eu tenho confiança que o nosso companheiro Júlio Miragaia, que tem uma vasta experiência, tem um currículo invejável pela sua experiência, tanto como coordenador de política econômica, né, do Conselho Federal de Economia, além de presidente da IBRASE, que é o Instituto Brasiliense de Estudos de Economia Regional, pela sua experiência também na Codeplan, na década de 90 e agora também, e um companheiro também militante pela causa do nosso desenvolvimento mais justo da nossa cidade, nosso desenvolvimento tanto econômico como humano, que coloque o Distrito Federal como um grande polo irradiador de desenvolvimento, de civilidade e, sobretudo, mantendo a nossa capital como a capital da esperança, que gere ainda e continue gerando por muitas e muitas décadas oportunidades para o nosso povo. Não é só uma bela capital para ser apreciada. Isso nós vamos oferecer para os nossos turistas também, mas nós temos que pensar na nossa população, de como viver bem na nossa cidade, na nossa capital. Então, com essas palavras, eu desejo ao Júlio Miragaia muito sucesso, com toda a diretoria, que são pessoas muito experientes, homens públicos aí dedicados à nossa cidade,
com conhecimento da vida da nossa cidade, com todos os servidores da instituição, que são muito dedicados, e eu tenho certeza que nós vamos aperfeiçoar mais ainda isso. Nós vamos ajudar nessa parte mesmo da qualificação, da parte técnica, para dar suporte a essa instituição tão importante para o Distrito Federal. Por isso, quero dar esse grande abraço, cumprimentar a nossa deputada Érica Cocai, que acaba de chegar aqui, nossa deputada federal, e, ao mesmo tempo, cumprimentar todos vocês, ao Júlio, a sua família e a toda a família da Codeplan, que eu tenho certeza que estará mais apetrechada ainda para jogar esse papel tão importante para o futuro da nossa cidade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês.